E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 14 de janeiro de 2024, bater um papinho aqui com vocês, né? Hoje eu vou falar sobre peso, né? Peso morto. Hoje eu vou falar aqui sobre a ideia, né? De que você não tem bagageiro no seu caixão, né? Não tem gaveta, não tem lugar para guardar nada no seu corpinho. Inerte, frio, enrijecido, né? Seu cadáver. Tinha um professor de português que ele falava, né, que cadáver, ele dizia, é a palavra mais linda da língua portuguesa, porque significa carne dada aos vermes. Cadáver, né? Então, cara, esse canal aqui é pra gente bater papo, né? É pra gente falar sobre as coisas mais simples da vida, porque, como eu costumo dizer, as coisas mais óbvias são as mais difíceis de serem alcançadas, compreendidas. A vida é muito simples. Você é um animal que nasceu só para morrer. O seu objetivo é só esse, a morte. Antes, claro, né, procriar, porque se você fosse imortal, você não precisaria procriar. Então, tudo que é vivo morre, né? Tudo que está vivo morre. Pelo menos até agora, né? Nós já até encontramos, né, uma água viva, acho que é a Turritopsis nutrícula, se eu não me engano. Turritopsis nutrícula, que é uma água viva imortal. Ou seja, se ela não sofrer nenhuma violência, se ela não for atacada, ela vai se renovando e a princípio não morre, né? Então existe mortalidade na natureza. Só que acaba não havendo uma hiperpopulação dessas águas vivas porque elas têm muitos predadores. E elas são muito, digamos assim, elas não têm muito mecanismo de defesa. Então acabam sendo devoradas, né? Mas se sobrar, né, algum pedaço dessa água viva, ela se regenera e o indivíduo se recompõe novamente, né? Tipo um Wolverine. Então existe mortalidade na natureza, mas na grande maioria dos casos, né, essa ideia de mortalidade é uma exceção, mesmo porque imortalidade não significa eternidade, ou seja, o imortal, ele, como eu falei, essa água viva, se ela for devorada, se ela sofrer alguma violência, ela acaba morrendo. Então, o que adianta você ser imortal do ponto de vista biológico, né? Que você simplesmente não morre por causas naturais, mas a própria vida acaba te levando à morte por questões de acidente, né? O imortal, então, o ideal seria um Wolverine mesmo, né? Aquele que se regenera mesmo sofrendo lesões. Mas imortalidade não significa eternidade, né? Tem essa ideia. Eternidade, inclusive, tem a ver com algo que nunca nasceu, né? Nem nunca morreu. Remete ao conceito de uma divindade. Algo que sempre existiu, sempre vai existir, algo eterno, né? Que é um conceito muito abstrato. Quase que impossível de você conceber. E a imortalidade você tem até como conceber, né? Porque hoje nós já estamos com uma expectativa de vida muito maior, né? A expectativa de vida na Idade Média, por exemplo, era de 30 anos. As pessoas morriam de doenças que a gente não morre mais hoje em dia, né? Gripe, as pessoas morriam de várias pandemias que levavam às vezes milhares de pessoas a morrer, boa parte da população, como foi a peste bubônica, coisa que a gente não, né? A peste negra, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Então, a tendência, né, é o ser humano viver cada vez mais com a tecnologia, com a higiene, né? Com os recursos, né, que o ser humano tem dentro de uma civilização tecnologicamente desenvolvida, no futuro com drogas e com substituição de órgãos, né? Hoje a tecnologia já consegue fazer órgãos
com impressora 3D, por incrível que pareça. Eles pegam lá uma espécie de, né, de conjunto de células, ou fazem uma tinta, como se fosse uma tinta mesmo, né? Orgânica, feita de sangue, feita de outros elementos, e conseguem construir numa impressora 3D um órgão. Então, no futuro, a gente vai substituir, né, vamos ser como robôs, né? A gente vai substituir várias partes do nosso corpo, um fígado que estiver ruim, você vai substituir, e vai ser com a matéria do seu próprio corpo, né? Com essa própria, seu próprio material genético. Então não vai haver rejeição, como existe nos dias de hoje. E, né, a primeira forma, né, de extensão do corpo, digamos assim, né, ou de prótese, a primeira forma de prótese que o ser humano começou a utilizar foram os óculos, né? É uma forma de você usar a tecnologia para você compensar a sua visão que você perdeu, ou que está, né, turva, ou que está, né, você perdeu graus e tal. E a primeira forma, né, se você observar, a primeira forma de prótese são os óculos. Aí você tem próteses dentárias, várias outras aí, né? E próteses também, pessoas que têm membros amputados. Mas como eu falei, no futuro a tendência é o indivíduo viver cada vez mais. Mas por mais que se viva, né? Por mais que se tenha longevidade, uma hora você acaba lá, né? Na cidade dos pés juntos. Uma hora vão ter que comprar um terno de madeira para você. Vão te dar de presente um terno de madeira. E aí, né? Esse terno de madeira, esse caixão, ele não tem gaveta para levar nada. Você vai com a roupa do corpo, né? E o que eu tenho para falar aqui hoje é a respeito disso. São ideias muito simples, ideias muito óbvias, mas que para a grande maioria não são tão óbvias assim, né? Porque as pessoas se dão muita importância, as pessoas acham, né, que esse traje corpóreo aqui, essa existência material animalesca, as pessoas dão muita importância para isso aqui, né? O ego, né? A competição, essa questão de querer vencer o outro, de participar de grupos, de estar sempre no antagonismo, lutando pela sobrevivência, lutando para poder se sobrepor ao outro. É uma arrogância muito grande, porque na realidade, como eu falei, onde é que você termina, né? Nosso canal vai falar sobre a verdade, sobre as constatações óbvias. A tua vida não vale de nada. É melhor você começar a entender isso. Quanto mais você entende isso, menos você come na mão dos outros, né? Quanto mais você compreende a sua própria insignificância enquanto ser humano, e você compreende também a insignificância dos outros seres humanos, que não existe autoridade, que não existe ser poderoso, que não vai parar lá na cidade dos pés juntos, né? Não existe ser poderoso, rico, bonito, talentoso, que não vai ficar comendo grama pela raiz, mais cedo ou mais tarde, né? Que não vai estar deitadinho lá, né, na cidade dos mortos. Então, você começa a ver a sua própria insignificância e a insignificância da sociedade em si e da vida em si. E aí você começa a valorizar muito mais, né, o seu ócio, o seu tédio, a sua contemplação desse vazio existencial, e você compreende que daqui você não leva nada. Portanto, o vídeo aqui é para falar hoje sobre isso, sobre os pesos que você carrega, os pesos que você mesmo faz questão de carregar. Às vezes você tá leve, né? Porque se você só tem você mesmo, cara, para pra pensar, né? Para pra pensar. Se você nasceu sozinho, isolado desse mundo, a pele, né? O tegumento, a proteção natural do corpo, o maior órgão do corpo humano é a pele. A pele existe para te isolar do meio. Então, na realidade, né, existe até um princípio quântico de que você não toca em nada, porque quando você encosta em alguma coisa, automaticamente existe uma repulsão, né, elétrica, atômica, que faz com que, né, os átomos se afastem, digamos assim, né, tem uma repelência. Então, o que acontece? Ninguém encosta em nada. As antigas religiões hinduístas, né, o próprio budismo, já falava nisso há milhares de anos atrás, né? O budismo, cerca de 500 a.C., mas o hinduísmo, né, nos Vedas hindus, isso é milenar, né? É coisa que você não tem nem como mensurar o tempo, porque é coisa muito antiga, são verdades
filosóficas muito antigas, que depois foram transformadas em religião, né? Mas quase sempre essas filosofias antigas eram mais filosofia do que religião. Então, homens que pensavam, né? E homens que acessaram certo tipo de conhecimento, óbvio. Como eu falei, não adianta, né? O óbvio é uma coisa muito difícil de ser alcançada. O óbvio de que você vai morrer, o óbvio de que essa carne aqui, ela foi feita dessa forma para ser devorada. Entende? Isso aqui não é importante, cara. Nós fomos feitos para sermos devorados por outros predadores. Se você acredita em algum Deus, é para isso que ele te fez, né? Se você acredita em algum Deus, é um Deus carniceiro, né? Porque o que está vivo para alimentar outras criaturas. Vida vive de morte. A morte está em toda parte, né? Porque o mundo atômico precisa ser reciclado o tempo todo. As coisas não se cristalizam no mundo atômico durante muito tempo, né? Elas têm que ser renovadas através da morte, da substituição atômica dos elementos do corpo, né? Então, você não é nada, cara. Nós não somos nada. Nós nascemos sozinhos, isolados nesse mundo, isolados do meio por essa pele, né? Isolados aqui na nossa consciência, porque nem sequer a luz nós temos contato, porque a imagem bate aqui na retina, né, no olho, de forma invertida e é reinterpretada pelo cérebro. E a luz que bate na retina, ela não... você não vê essa luz diretamente. Ela é transformada em impulsos elétricos e reinterpretada pelo cérebro. Então você nunca viu a luz, porque aqui dentro do seu cérebro é lacrado, é tudo escuro, não tem luz dentro do cérebro. Então, olha a ilusão que a gente vive, né? A ilusão de se olhar no espelho e de se achar alguma coisa. A ilusão de conquistar coisas. É por isso que a gente conversa tanto aqui, a gente fala tanto aqui, principalmente para os jovens, né? Muitas das vezes não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Cara, não crie bagagens na sua vida. Não crie peso. Pense que você está numa jornada de vida, de existência, onde você tem esse corpo aqui, a roupa do seu corpo, que você precisa de roupa, né? A princípio, para te aquecer, para te proteger também, né? Da poeira, das intempéries, você precisa de roupas. E, muito mal, e calçados, né? Para proteger os seus pés. Não adquira muito além disso. Você precisa de uma casa, claro, né? Para você se abrigar, uma casa que seja confortável. Quanto menor possível, melhor, porque é mais fácil de limpar, né? Para que tanto espaço? Para que uma pessoa sozinha precisa de muito espaço, né? Quarto, sala, cozinha e banheiro resolve a sua vida, uma areazinha. Né? Não acumule bens, porque você não vai carregar esses bens, não adianta. Como eu falei inicialmente, né? O caixão não tem gaveta, pô. Caixão não tem bagageiro. Sabe lá a cripta, lá a sua cova lá, né? Cripta é para os ricos, né? Pobre tem a cova mesmo, colocada em gaveta ou enterrada aí numa cova qualquer, né? E não tem, cara, lugar para guardar nada, né? E geralmente não tem, pelo menos o caixão, né? Geral não tem. Então, né, antigamente, na antiguidade, os faraós, né? Eles eram enterrados junto com seus pertences, porque era uma época de ignorância, onde as pessoas achavam que iam levar as riquezas para o outro mundo, que é absurdo. Então, nós hoje que temos esse conhecimento científico, que sabemos que na realidade morreu, acabou, até que se prove o contrário, e nenhuma religião provou, e ninguém demonstrou que existe algo além do cadáver inerte, podre. É isso que nós somos. Nós em vida já fedemos, né? Deixa aí, fica sem tomar banho aí. Acho que dependendo da temperatura, se você deixar de tomar banho 1, 2 dias, você já está fedendo pra caralho, né? Então, nós somos isso, né? Nosso próprio corpo, né? Ele está sendo o tempo inteiro renovado. Nós somos cadáveres ambulantes. Nossa carne, ela está sempre se renovando. A vida é um esforço, né? Na realidade. É uma força vital que anima esse corpo, esse boneco, né? De carne. E quando essa força vital perde a capacidade de manter esse corpo vivo, vem a morte, né? A falência dos órgãos, a falência da circulação, e aí o indivíduo se torna rígido como madeira, né? E é colocado dentro de um caixão de madeira para ser enterrado
e se dissolver lá. Então isso que é a realidade. Então para que você vai ficar acumulando bem na sua vida, né? Para que você vai ficar carregando bagagem inútil? Principalmente pessoas, né? E também animais, muitas das vezes animais domésticos, aos quais você se afiniza. Ter um cachorro para proteger sua casa faz até sentido, né? Ter um gato para espantar os ratos faz até sentido. Mas o problema é o apego emocional. Quando a gente fala, as pessoas não entendem, né? Então, se você puder viver sem apegos, né? Sem coisas que você não vai conseguir levar, tem nego aí que quer carro de 500 mil reais, porra, quer ter moto de 80 mil reais, né? Aí é assaltado, é morto por causa de um monte de ferro, um monte de plástico, né? Porque se iludiu. Ai, isso é meu, né? Tem gente que enfrenta a morte diante de um assalto por causa de um celular, né? Ai, não quer entregar a bolsa, é meu. Você não vai levar nada, cara. Entenda isso, né? Coisas materiais não são importantes, nem sequer você é importante, né? Mas você está vivo, né? Se você quer continuar vivo, se você ainda acha que estar vivo vale a pena, porque morto você não tem experiência alguma, como eu costumo dizer, né? Tem muitos aqui que acham, né, que o canal niilista, que o niilismo vai levar você a se matar. É o contrário. Estatisticamente, quem mais se mata são as pessoas que acreditam em vida após a morte. O niilismo, ele é até um antídoto, né, digamos assim, contra o suicídio. Por quê? Se você só tem essa vida, cara, se você compreende o que é a vida, que é, né, um conjunto de fatores que te coloca dentro de uma consciência, dentro de uma experiência física, e é a única experiência que você vai ter. É aqui dentro da tua mente que você pega esse mundo dito externo, né, que está tudo aqui dentro, e você tem uma vivência, mas quando você morre, acabou essa vivência, porque não tem mais cérebro. Independente do que essas religiões idiotas, mentirosas digam aí, que tem mundo espiritual, tudo é um processo, né? Se a gente precisa de um cérebro para poder estar vivo, quando esse cérebro morre, obviamente que você não tem mais experiência, né? Se sobra alguma coisa, isso não é você, né? Se sobra alguma energia, isso não é você, porque personalidade precisa de cérebro, personalidade precisa de memória, personalidade precisa desse grande processador que é o cérebro para processar informações, né? Precisa de cognição, capacidade cognitiva, capacidade de aprender, né? De se relacionar com o meio. Para tudo isso você precisa de um cérebro, pô. Acabou o cérebro, acabou a experiência. Então, querer, né? Tem alguns até que falam, né? Ai, vou descansar. Ninguém descansa quando morre. Para você descansar, você precisa estar tendo a experiência, né? Você está cansado, descansa, né? E depois você tem o prazer de descansar, né? De estar, né? De se recompor. Mas morto não é descanso. Morte não é descanso. Morte não é estar em paz. Para você ter a experiência da paz, você precisa estar vivo, pô. É uma experiência, né? Então a morte não é nada. Sabe o que é um nada? Você concebe isso? Nunca concebeu, né? Muitos nunca conceberam que a morte é um nada. É ausência de experiência. Você não precisa nem temer a morte, né? Porque você não vai estar vivo. Você não vai estar tendo a experiência de estar morto. Então essa loucura foi plantada na cabeça das pessoas pela religião, né? Que é o processo de entendimento da vida mais antigo. A primeira forma que o ser humano tentou entender a vida foi a religião. É uma forma totalmente equivocada, porque não havia ciência, não haviam instrumentos, não haviam recursos intelectuais e tecnológicos para se compreender a realidade que hoje nós temos, né? E aí a gente vê, né, que o lugar que era para ter mais assombração, como dizem as religiões, né? Ai, fantasmas, ai, demônios. Um lugar que era para mais ter fantasma, demônio, é no necrotério, cara. O cara dorme ali no meio de um monte de cadáver, né? Esse pessoal que trabalha em hospital, trabalha em necrotério, e não vê nada. Não, o lugar que morre mais gente é o hospital. Porra, deveria estar cheio de fenômeno, né? Ah, mas o fenômeno acontece aonde? Lá na macumba, lá no centro espírita, né? Não acontece no hospital, onde as pessoas realmente morrem, né? Nunca se viu um fantasma dentro de hospital, nunca se viu um fantasma dentro de um necrotério, porque se visse, ninguém trabalhava mais lá, né? Quem é que vai trabalhar no lugar mal assombrado, né? Ah, mal assombrado é só casa velha, né? Cheio de barulhos estranhos à noite, é rato passando pela madeira, é barata, é a própria madeira se dilatando, fazendo barulho, estalando. Porra, cara! Sabe, o ser humano é muito idiota, né? Então, eu costumo dizer, sobrenatural não existe. Sobrenatural é apenas o natural cujas causas não se conhecem, por ignorância. Só pessoas muito ignorantes acreditam no sobrenatural.
Só pessoas muito ignorantes têm medo de fantasma, de bruxa, de demônio. Só pessoas muito ignorantes acreditam em vida após a morte, em Deus, em julgamento. Cara, vai viver a porra da tua vida sem se preocupar com essas merdas, né? E o principal é entender que essa vida aqui não vale nada. Não vale nada, né? Daqui a pouco você vai estar morto e todas essas suas experiências vão se dissolver como lágrimas na chuva. Vão simplesmente desaparecer. Experiência humana é isso, né? A gente acumula informação através da cultura. É o que eu estou fazendo aqui, né? Passando cultura, porque é uma coisa que me diverte, que me distrai, que me relaxa. É bom para minha parte cognitiva, né? Para minha parte de elaborar as ideias, para minha parte de poder conseguir transmitir, né? Comunicar uma ideia, comunicar ideias. Então, o vídeo, né? Eu aconselho, né, as pessoas aí que de repente tem alguma dificuldade de se expressar, né? Vídeo é muito bom, né? Facilita muito sua expressão, te ajuda, né, nessa coisa de falar bem, de ter uma boa retórica, de ter boa argumentação. Então é um exercício interessante. Tem pessoas que falam aí, né? Ah, Ralf, você é niilista, você não vê sentido em nada, você faz vídeo pra quê, né? Eu não faço vídeo pra nada. Eu faço vídeo porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Todo mundo tem que buscar alguma coisa que gosta. Eu gosto muito de ver filme, gosto muito de ver séries, né? Acompanhar séries. Gosto muito de ideias, porque todo filme, toda história sempre te passa alguma ideia diferente, sempre te passa algum conhecimento, né? Gosto de ver documentários e gosto também de passar essas ideias que eu acumulo. Se serve para você, é ótimo. Se não serve, fazer o quê, né? Esse canal aqui não é para você. Então, a gente tem aqui um pessoal seleto, né? Eu tenho muito orgulho dos inscritos aqui do canal. Geralmente são pessoas inteligentes, né? Sempre entra um ou outro imbecil aí para querer fazer crítica gratuita, porque dificilmente vai ter como contra-argumentar, né, as nossas ideias, porque são ideias simples, ideias acessíveis, fáceis de se compreender, ideias praticamente óbvias. Como eu falei, né? A coisa óbvia é muito difícil para quem não é sábio, né? Sabedoria, verdadeira sabedoria é ter a capacidade de alcançar o óbvio. Ou seja, vida não tem importância alguma, né? A importância que ela tem, a importância que você dá, é uma importância relativa. Nós vivemos aqui sacrificados nesse mundo para trabalhar, né? Um sistema escravocrata, um sistema servil, onde você que é o grande responsável, às vezes, pela sua própria escravidão, né? Você que permite que essa Matrix diga quem você é, você que permite que essa Matrix programe a sua mente, e aí é você que tem que abrir a sua mente, né? Ter uma nova percepção dessa realidade e ver, cara, a vida é muito simples, né? Eu preciso de muito pouco, eu não preciso ficar carregando bagagem. É muito mais fácil você se deslocar numa jornada sem bagagem do que com peso, né? Imagina, né? O que é mais fácil? Você se deslocar carregando os seus 80 quilos, 70, 80, sei lá, quanto você pesa? É mais fácil você se deslocar com o seu próprio peso ou ter que carregar mais 80 quilos? Ou mais 100 quilos? Ou mais 200 quilos? Né? Se você tiver que carregar 2, 3 pessoas. Então, a jornada com certeza fica mais simples você carregando o seu próprio peso, né? E não ficar gerando mais peso na sua vida, que é pessoas, filhos, envolvimentos emocionais, gente que você vai ter que carregar, né? Carregar nessa existência falsa, mentirosa, nessa existência que não faz sentido algum, e você cria essa ilusão de que você está carregando as pessoas, que você tem pai, tem mãe, tem filho. Cara, o que nasce da carne é carne. Entende? Você só tem a sua consciência em última análise. É isso aqui, só a sua consciência e o seu corpo. O resto está fora de você. Você pode até querer trazer para dentro da sua mente como uma projeção, mas na realidade está tudo fora. As pessoas você não conhece quem são, você não existe essa história de que é meu filho, minha esposa, meu marido. Nada é seu, nem esse corpo é seu. Então é burrice ficar carregando esse peso morto, pô. É melhor logo você aprender que você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Como eu falei, caixão não tem gaveta. Não existe caixão duplo, triplo, para você carregar os seus entes queridos. Não. Você não vai carregar ninguém com você. Você nasceu sozinho, chorando, na dor, no sangue da placenta, e vai morrer sozinho, chorando na dor da morte, né? Porque a morte sempre é dolorida.
O nascimento também. E a vida em si também é dolorida, mas enquanto você está vivo, você tem recursos para minimizar o seu sofrimento. É burrice criar mais sofrimento para você. Então, não fique se apegando muito a coisas materiais. É plástico, é ferro, né? Nego se apega a carro, nego se apega a objetos, a joias. Ai, esse foi o relógio que papai me deu. Ai, perdi minha aliança. Ai, faz um desespero. Ai, o vídeo do meu casamento estragou. Ai, não salvei. Sabe, gente idiota que fica vivendo de passado, dando importância à porra de coisa que já passou. Cara, quem já morreu, o que tá pra trás é morte, o que tá pra frente não existe. A única coisa que você tem é esse momento presente aqui. Então, evite carregar bagagens. Como eu falei, pra onde você vai, não tem lugar para botar bagagem, né? Só o seu corpinho, que nem seu é, né? É uma coisa que vai se dissolver no caixão, na inexistência, na ausência de experiência. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude aí. Já estamos, 4.300 inscritos, hein? Rumo aos 5K. E para o alto e avante. Então, fui.